Que Jesus nos ampare e nos auxilie nos estudos de hoje. O ensinamento do Evangelho vem do capítulo 8. Né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. A mensagem: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vou fazer uma leitura do trecho de Mateus. Está no item 11 do Evangelho, capítulo 8. Se alguém escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem o pescoço uma dessas mós que um asno faz virar e que os lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequeninos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que estás nos céus. Porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-vos e lançai-vos longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou só uma mão, do que terdes dois e serdes lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Esse é um registro do Evangelho de São Mateus, né, do ensinamento de Jesus. São Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e capítulo 18, versículos 6 a 11. Kardec traz esse estudo sobre esse trecho do Evangelho, nesse capítulo. Bem-aventurados os puros, os que têm puro o coração. E a palavra que se destaca no ensinamento de Jesus, nos comentários aqui de Kardec, é a palavra escândalo. Mas pensemos, o que seria um escândalo? A gente pensar em poucos segundos aqui, mentalizar. Pensem aí num escândalo. Nós vamos lembrar dos escândalos da vida política comuns, dos escândalos da vida social, dos escândalos da vida comunitária, familiar e os escândalos pessoais. Esse sentido da palavra escândalo tem um sentido de decoro, de moral, no sentido de relação com as aparências do mundo e da vida material. Mas o sentido trazido no texto evangélico é mais profundo. O que seria escândalo, segundo esse ensinamento de Jesus? Uma das primeiras questões que nós podemos observar do texto aqui lido é que ele é muito forte no sentido de chamar a atenção, né? É como se fosse uma forma de acordar as pessoas na época de Jesus e nos acordar hoje para um piloto automático que nós ligamos da indiferença, da insensibilidade com relação aos valores da alma. E que nos faz insensíveis, martirizando almas que dependem da nossa presença, da nossa instrução, do nosso estado ainda parcial de evolução para caminhar. E o início do texto evangélico, Jesus destaca, né? É melhor amarrar uma mós no pescoço e jogar no fundo de um lago aquele que violentar a consciência de um dos pequeninos. E ao final diz, né? Melhor arrancai o olho mau e lançai-o de longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho do que terdes dois. Então, é uma figura de linguagem utilizada por Jesus muito forte, a pedagogia sublime dele, para nos despertar. Mas por trás das palavras de Jesus, esse sentido da palavra escândalo traduz também a necessidade, ou seja, que o escândalo não é um escândalo somente das questões exteriores, mas de tudo aquilo que é vicioso na alma humana, de tudo aquilo que é contrário às virtudes na alma.
de tudo aquilo que é sombrio na alma. Esses são os nossos escândalos. Nós temos escândalos para conosco quando encontramos no estado de consciência e observamos que nós não somos aquelas pessoas iluminadas que imaginamos ser, que nós não somos aqueles seres bonzinhos, né? Essa palavra é até perigosa, né? Ou perfeitos, mas que nós temos dentro de nós muita sombra, muita dificuldade. Somos, como disse Jesus, né? Sepulcros caiados, brancos e caiados por fora, mas por dentro da alma, cheio de embaraços, cheios de sombras produzidas por Jesus em outro ensinamento, podridão. E Jesus é enfático nesse aspecto. Então, a palavra escândalo, aqui trazida nesses trechos do Evangelho, não significa o escândalo superficial da vida social, como a gente imagina de primeiro sentido da palavra, mas o escândalo, o escândalo dos desvios morais daqueles que nós não revelamos no mundo, mas que estão dentro de nós, estão cultivados em nosso pensamento. E aí, Kardec comenta o texto, né, dizendo que no sentido vulgar, né, é o decoro, mas que no sentido mais profundo, essa evangélica, a acepção da palavra escândalo tem né, afeta a consciência de outra, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Ou seja, é mais profundo o sentido. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Né? O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, escandalizar é influenciar, é ser o agente espiritual de influência negativa. Como é isso? Não vou me lembrar aqui da questão do livro dos Espíritos, mas em determinada questão fala e os Espíritos nos influenciam, e aí a resposta do Espírito da Verdade é: de ordinário, os dirigem. A influência dos Espíritos é muito grande. Só que no planeta Terra, é um planeta onde o egoísmo prepondera ainda, onde as luzes ainda dependem de muito para serem exercidas com equilíbrio, né? Onde a preponderância do mal ainda e do egoísmo, o escândalo, a influência do espírito é uma influência das suas fontes. Então, todo o nosso mundo interno reflete em volta de nós. Reflete em nosso pensamento, reflete no ambiente que vivemos, reflete nas influências mais próximas com o nosso próprio corpo físico. Nosso pensamento ele é tão importante que ele é o coordenador, organizador das nossas células. As nossas células são trilhões de princípios inteligentes menores que estão no seu estágio de evolução, que são comandados pelo nosso pensamento. Quando o nosso pensamento se desarmoniza, ele causa escândalos. Por exemplo, as doenças psicossomáticas são escândalos silenciosos das nossas sombras, das nossas dores. Doenças, muitas vezes, que podem levar a pessoa à morte. Doenças letais, que a gente conhece, não vou citar aqui, mas que muitas dessas doenças são causadas pela emissão do pensamento destrutivo. Então, escândalo envolve profundamente uma emissão de pensamento destrutivo. Toda vez que nós emitimos esse pensamento, nós violentamos a nós mesmos, a nossa evolução espiritual, e violentamos todas as pessoas e causamos o mal. Entendem? O sentido de escândalo para Jesus é muito mais. Se nós ficássemos falando palavras difíceis em determinado ambiente, nós conturbaríamos esse ambiente, né? Pouco a pouco. A ponto de algum membro do ambiente falar: olha, por favor, modere as palavras, né?
Mas se nós conseguíssemos ficar calados, o nosso pensamento continuaria atuando. E nesse sentido, o nosso pensamento atuando, para nosso espírito, para a vida espiritual, ele também influencia com as suas lições. Se não me engano, tem uma história de Divaldo que ele conseguiu se silenciar. Depois, Joana de Ângeles, né, o espírito que o guia, disse: agora silencie o seu pensamento, educa o pensamento. Ou seja, não é só a educação das palavras, mas do pensamento. O escândalo, do ponto de vista moral, é um escândalo da má conduta do nosso pensamento, que influencia as nossas células, influencia o nosso corpo físico, influencia o nosso meio, influencia as pessoas que dependem da nossa presença, da nossa influência para auxílio na condução da vida. Então, o sentido de escândalo, segundo o Evangelho, Jesus é muito. Daí que na segunda parte, Kardec, com muita sabedoria, coloca a segunda parte ali de Mateus, dizendo: se você tiver um olho mau, arranque-o. Melhor não ter um olho do que ter dois, do que ter um mal, né? Então, isso também demonstra um aspecto da dualidade, do aspecto luz e sombra tal. Joana de Ângeles, brilhantemente, faz estudos apoiados lá na psicologia de Jung e outros sábios, né? Mas profundamente também Jesus, muito antes de Jung, né? Fala da trave do arqueiro, né? Que a gente vê a palha no olho do outro, mas não vê a trave do outro do nosso. Ou seja, são os nossos males. São as nossas sombras que precisam ser trabalhadas. E, nesse aspecto, envolve uma questão muito interessante. O que seria o mal, se não uma falsa ideia de bem? Não me engano, Santo Agostinho, outros sábios da Bíblia, né, antiga, contemporânea, falam muitas vezes que o mal é uma falsa noção de bem. Nós acreditamos, pelo nosso paradigma, pela nossa forma de agir, de pensar, que estamos tendo uma bênção, um bem, por determinada prática, por determinado pensamento. Quantas pessoas imaginam estar, né, numa determinada inércia, numa determinada facilidade, como uma bênção, como um bem? Muitas pessoas, por exemplo, cometem a corrupção pensando em ter altos poderes e altos valores financeiros para poder ter gozos na vida habitual, acreditando que esses gozos, que esses bens, que esse poder vai trazer a felicidade. Ele acredita que está fazendo um bem para ele. Só que, pela falsa noção de bem, ele gera um mal para ele e para todos em volta, gerando escândalo. Nós somos assim. Nós acreditamos que estamos fazendo bem. Mas como nós não nos instruímos e não iluminamos o nosso coração, aquele bem, na verdade, é um mal. E aí é preciso um processo belíssimo. Um processo que a gente pode chamar de desilusão. A desilusão é importante para nós aqui na Terra. Não no sentido de perder a luz, perder o sentido do bem, mas a desilusão no sentido de desapegar, desfazer do padrão da falsa ideia de bem, que é o mal. Por exemplo, a pessoa acredita que beber todo final de semana, né, e bebida, por exemplo, vício humano, né, que é a felicidade, poder estar no final de semana tomando algumas cervejas, alguns drinks, compartilhando com os amigos aquele bem-estar, né? Passa ao longo dos anos e esse ser desenvolve um problema físico pela bebida e também um problema social, perda de um emprego, da perda de um casamento, de um relacionamento. E aí ele demora a cair na real com relação à ilusão da bebida.
No momento em que ele cai na real e tem os dramas, as dores da vida, surge ali o processo da desilusão. Entende? A desilusão no sentido de desfazer aquele processo de ilusão. Certo? E quando, geralmente numa doença, geralmente numa perda social, familiar, esse espírito fala, não era feliz com a vida. A bebida não me traz felicidade. E eu estava iludido. Esse é o processo de escândalo. E no processo de escândalo, nós influenciamos os outros a escandalizar. Quantos não oferecem, somente na juventude, um copo de bebida para o outro amigo, dizendo que a felicidade é aquilo? Quem faz isso está violando um dos pequeninos, como disse Jesus. Porque ele está espalhando da sua perturbação interior para o mundo exterior. Nós somos profundamente responsáveis por isso. Esse é um escândalo. E qual é o mecanismo que a espiritualidade traz para desfazermos da ilusão? Uma coisa muito importante é o seguinte: ninguém vai para uma região espiritual sem ter construído dentro de si aquela região. Como assim? Se o meu pensamento é negativo, destrutivo, intoxicado por várias viciações de ordem moral, eu crio uma condição vibratória difícil. E essa condição vibratória tem peso específico e faz a minha alma, ao desencarnar, se deslocar para uma região espiritual do mesmo peso específico. Ou seja, eu vou ficar no lugar onde o meu pensamento está e meu coração está, e com os meus pares que pensam e sentem semelhantemente na mesma frequência. É como o nosso pensamento forma uma nuvem, e como se fosse aglutinação de nuvens formando um bonito céu ou uma tempestade, um céu ou um inferno. As regiões espirituais negativas nada mais são do que a aglomeração dos pensamentos coletivos, formando um ambiente coletivo de mesmo padrão psíquico. Entendem? Ali é o peso, né, que está no espírito pela sua frequência vibratória elevada, difícil. Mas a justiça divina nos coloca exatamente onde construímos. Então, quando nós somos colocados em uma região espiritual difícil, com os nossos pares que estão com o pensamento no mesmo peso difícil, né, a condição vibratória ruim, o que acontece? Nós somos obrigados a conviver com os nossos semelhantes. E a convivência com semelhantes nessas regiões espirituais geram reflexão. É o caso clássico, né, no livro Nosso Lar, tem um filme também, em que André Luiz, que foi um médico muito habilidoso aqui no Brasil, mas mesmo por conta das suas viciações, de algumas tendências que possuía, ele teve uma condição vibratória específica difícil e foi levado às regiões umbralinas. Na verdade, ele se colocou na região umbralina, como na condição de suicida indireto, que era o suicida que provoca o seu desencarne por desgaste da sua condição física antes do tempo, né, pelos abusos. E ele foi colocado lá e ficou lá, salvo engano, 8 anos. Então ele precisou conviver com aqueles pares que eram semelhantes a ele, irmãos sofredores como ele naquele momento de evolução espiritual, para, pelo próprio mal, aprender a se desligar do mal. É como se fosse um ponto de saturação. Nós praticamos o mal de tantas vezes, de tantas formas, até saturarmos e nos cansarmos dele. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, porque árvores más só dão maus frutos. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, o mal que nós fazemos reflete, em primeiro lugar, em nós, no nosso corpo físico, também nos locais, tendências, convivências que possuímos,
Ou seja, nós criamos o nosso inferno pela nossa emissão inadequada do pensamento e condição vibratória. É preciso mudar. Então, para mudar, quem não quer mudar, vai para onde quer. E estando com seus pares, sente as influências negativas dos seus pares. Até o momento que, como que por contraste, esse indivíduo satura da prática do mal e da convivência com o mal e pede algo novo. Nesse pedir, nesse clamar por algo novo, surgem novas perspectivas e o ser trabalha uma espécie de evolução. Então, a justiça divina utiliza muito do aspecto dos males, os maus são colocados perto dos seus males. São os primeiros a sentir os seus próprios males. Por exemplo, existem irmãos que cometeram crimes perfeitos, né? Crimes que a justiça não percebeu, que a sociedade não puniu, e ele desencarna. Com desencarnar, ele encontra na sua consciência as memórias dos atos cometidos e traz uma espécie de fraqueza no seu campo perispiritual, reduzindo as condições magnéticas desse campo perispiritual, gerando fraquezas que, ao reencarnar, podem gerar doenças mentais de difícil curso, como a esquizofrenia kármica. Esse processo se decorre lá no livro maior, como um exemplo desses, eu não me lembro o capítulo de forma específica, em que a pessoa tinha uma habilidade de usar a palavra e de fazer uso da palavra para ludibriar as pessoas, para fazer engano com as pessoas, né? Só que o exercício contínuo desse uso da palavra fez dois processos dificílimos com ele. Alterou o magnetismo no seu campo espiritual, perispiritual, né, as forças do seu espírito, e atraiu também a influência dos irmãos que ele vilipendiou. Nesse caso, o processo foi um processo de prisão em si mesmo, pela loucura, pela dificuldade de manter a mente em equilíbrio, porque ele já tinha desarmonizado através do uso da palavra e causado escândalo. Daí que Jesus diz, ai daquele que provoca isso. Então, esse processo, gente, é muito interessante, é muito importante para que a gente possa analisar a luz e a sombra que possuímos, para que possamos buscar a reforma íntima, não no sentido de aparência, mas no sentido dentro do nosso espírito. Analisar qual a nossa ilusão e qual a necessidade que temos de nos desiludir. Então, o primeiro processo é colocar aquele que produz escândalo com seus próprios escândalos, né? E também os chama à reparação dos seus males. Muitos que provocaram o escândalo pelo uso da palavra, né? Jesus coloca o jugo leve, coloca a oportunidade para que possamos trabalhar utilizando a palavra para o bem. Se em outras vidas nós utilizamos para o mal, a forma de reequilibrar é oferecer o outro caminho, o outro passe. Trabalhar no sentido oposto. Entende? Nesse caso, nós estaremos reconduzindo nosso espírito, restabelecendo um sentido para a vida, evitando processos difíceis como o da depressão, das perturbações da alma, de toda a natureza, e reparando, colocar aquele que fez o escândalo, aquele que produz o mal, com seus próprios males. Na verdade, eles colocam. Aí Kardec comenta aqui, suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum, olha a palavra que ele usa, pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Kardec coloca nesse trecho aqui uma questão muito importante, né? Ninguém pensará em fazer o mal. Ou seja, a sede dos males
não está somente nas atitudes, mas principalmente sua base está nos pensamentos. É pela forma de pensar que nós criamos as situações em nossa vida. E essa forma de pensar será corrigida quando nós buscarmos pensar, refletir bem. A partir do momento que pensamos no bem, buscamos fazer o bem e exercitamos esse bem, nós modificamos o nosso interior e o nosso mundo interno. Esse é um grande remédio. É a grande solução. E por isso que é importante meditar, no sentido de medir, de pesar os nossos equívocos com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação a nós mesmos. Como disse Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho Espírito, no Livro dos Espíritos, na questão 918, 919, que traz um verdadeiro método de meditação, no sentido de medir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, refletir sobre as nossas atitudes e fazer um programa de ação de mudança de pensamento e de conduta. É belíssimo, vale muito a pena a leitura. Se todos os espíritas, todas as pessoas do mundo fizessem como ele fazia, e ele começa dizendo assim: fazer como eu fazia na Terra enquanto encarnado. Passava em revista todos os meus atos contra o meu próximo, contra Deus e contra Deus. E depois de passar em revista, colocava em seguida, no dia seguinte, em prática as atitudes para modificar os meus pensamentos. Então, essa é a reforma íntima. E ele dizia que, nesse trecho, é como cuidar de um terreno, tirando a erva daninha dele. Se todo dia não fizer esse trato do terreno, a erva daninha cresce e vira lá uma planta inadequada dentro do campo de plantio, né? É preciso o esforço diário para as graminhas ali da erva daninha do nosso coração. E ele fazia isso todo dia. E ele nos deixa como método de estudo do espírito esse processo da reforma íntima. Questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos. Vale a leitura e vale a prática por todos nós. Porque a partir do momento que nós fizermos esse exercício contínuo e habitual, nós vamos estar plantando o bem. Plantando o bem nos nossos pensamentos, modificando os nossos pensamentos. Daí é importante, meus amigos, que nós tenhamos uma postura terapêutica, no sentido de mudar os nossos pensamentos. Se necessário, buscar a ajuda de um profissional qualificado, né? Profissionais que tenham sentido também de valor à vida, à ética e ao espírito, para que nós possamos trabalhar as nossas más tendências, retirar os espinhos da nossa alma, pouco a pouco, dia a dia. E cada vez que nós busquemos trabalhar esse processo, nós vamos encontrar outras coisas que estavam escondidas. Cada vez que nós tirarmos essa sombra de nós nos tornaremos luminosos, né? Não vamos ser luz e sombra, mas um estado de aprendizado profundo, de vivência real e de iluminação do espírito. Aí sim, não faremos mais escândalo, porque o nosso pensamento não emitirá tendências negativas prejudiciais a nós próprios, a nós mesmos. Quantas vezes nós fazemos isso conosco? Nos sabotamos, colocamos barreiras nos nossos sonhos de virtude, sonhos que buscam o aprimoramento das virtudes, né? Esses sonhos são sinais da alma para nós todos os dias, pedindo para desenvolver um trabalho produtivo, uma ação positiva. Muitas vezes nós dizemos, não tenho condição de fazer isso, não tenho vontade de fazer isso. Por quê? Nós estamos cheios de sombra e passamos a nos mover pela nossa sombra interior. Nós somos um piloto automático do escândalo. Ligamos esse piloto automático, tomamos decisões, fazemos uma condição de vida totalmente inadequada que prejudica os outros e nos prejudica.
E geralmente, quando termina a existência, o próximo terminar a existência, nós tomamos o processo ali de desilusão e falamos, nossa, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu não tomei outro caminho? Então, bendito é o escândalo também, que nos tira o olho mau, né? Porque ele faz o processo da desilusão. Entendem? Desilusão não é desiludir, desenganar as pessoas, não tirar a fé das pessoas, pelo contrário. É tirar a ilusão de nós mesmos. É nesse sentido a palavra. Né? Então, esse seria um processo adequado. É pelos pensamentos. Né? Nós pecamos em pensamento, né, por dizer Jesus. Nossos pensamentos são como nuvem testamento. Então, esse processo é um processo muito sério que devemos fazer todos os dias. Tem gente que vai ao centro 10 vezes por semana, mas não modifica a si mesmo. Tem uma postura em casa que não é boa. No trabalho também não é uma pessoa que busca servir e auxiliar, mas vai para o centro, às vezes, 10, 20 vezes. Quando está calado no pensamento, está pensando de uma forma difícil. E esse pensamento vai gerar problemas, primeiro para si mesmo no campo orgânico, gerando doenças, gerando distúrbios, que vão levar a problemas de ordem social, familiar. Então, é pelo pensamento que nós somos fisgados para o bem. É a nossa isca. Se o nosso padrão de pensamento é ruim, nós seremos fisgados por irmãos na mesma condição, tanto encarnados quanto desencarnados, e seremos fisgados por formas de pensamento no mundo interior que nos aprisionarão a certos padrões, condutas, preconceitos, gerando desrespeito a nós mesmos e desrespeito ao nosso próximo. Gerando, como disse Jesus, escândalo. Vou ler aqui. No entanto, ao mesmo tempo em que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, pulsos de mundos que se tornaram felizes. É a Terra. A Terra saiu, se não me engano, há 12 mil anos atrás, de um estágio primitivo e começou, através da migração de espíritos da região de Capela e de outros orbes, trazer espíritos que eram rebeldes nesses mundos que já estavam se tornando mundos mais adiantados. Né? Eles eram escândalo nesses mundos e foram trazidos para a Terra para conviver com os homens primitivos da Terra, para ajudar e evoluir. Mas eles traziam a sua luz e traziam as suas sombras. Né? No livro A Caminho da Luz, uma descrição muito clara, 4 grandes povos, né, que foram oriundos da região de Capela, da constelação de Capela, de um dos planetas da constelação de Capela, que são os povos arianos, os antigos hebreus, os antigos hindus, os antigos egípcios. Esses 4 grandes povos que se formaram na Terra tiveram origem de outra órbita mais avançada. E eles estavam causando embaraços. Daí que lá em Adão, lá na Gênese bíblica, há a descrição de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Aquilo é uma alegoria dizendo que eles foram expulsos daquele planeta mais avançado. E eles tinham registro no seu inconsciente e passaram pelas tradições orais, de tempos em tempos, até chegar em Moisés, onde ele decodificou o trecho e colocou na Gênesis. Mas nas outras religiões desses povos, tem registros semelhantes. Eu não sei aqui está, mas estudiosos demonstram que o mesmo princípio da expulsão do paraíso existe em outras religiões e outras culturas antigas. Então, demonstrando que a Terra é um planeta que foi habitado por espíritos rebeldes e por espíritos primitivos em evolução. E essas duas forças param um ajudar o outro. Mas as sombras desses espíritos e também
da influência que causaram, positiva ou negativa, criaram os padrões da Terra. Né? Divaldo Franco também nos relata, por Manuel Flamengo de Miranda, uma recente migração de espíritos de orbe superior à Terra para ajudar no processo de evolução do planeta. E que está acontecendo agora. O planeta vive uma nova fase de evolução, começando a sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Esse processo vai ser longo, né? Nós vamos ter que trabalhar todas as sombras humanas e como reflexo dessas sombras, os vícios. Então, para que tenhamos um mundo regenerado, todos os vícios humanos vão ter que deixar de existir. O vício da sexualidade, o vício das bebidas, o vício do excesso da alimentação, o vício do excesso por dinheiro, todos os vícios de excesso de poder, que são reflexos das sombras, que são reflexos dos pensamentos, dos padrões de pensamento dos seres humanos da Terra. Então, esse processo envolve, com certeza, uma evolução que devemos trilhar através do trabalho, né, para desconstituir as nossas ilusões, para desfazer das nossas ilusões, a longo curso, dia após dia. Então, nós somos chamados por Jesus a fazer esse processo. E ele, de forma enérgica, dá um despertar na comunidade da época e nos desperta até hoje, dizendo: arrancai vosso corpo. Ou seja, se nós temos luz e sombra dentro de nós, quando a nossa sombra vier, nós precisamos ser enérgicos em trabalhar. É arrancar o olho. Não é uma figura de arrancar um olho, né? Mas é arrancar a parte de ti que é sombra. A parte que sabota a luz, que sabota os princípios de virtude que nosso espírito, como uma planta que precisa se desenvolver, precisa estar abafado por pedregulhos. Né? Nós precisamos tirar as pedras, né, as montanhas, como Jesus disse, da nossa alma, para que a semente pequenina possa florescer, né? Possa se tornar uma árvore. Então, meus irmãos, é nesse sentido que os textos aqui do Evangelho nos ensinam. É nesse sentido que nós poderemos desenvolver outro aspecto, um aspecto melhor da vida, um aspecto de luz e de paz, baseado na mudança dos nossos sentimentos e, por consequência, na mudança das nossas vidas. Ou em conjunto, né? Mudança de atitude possa nos fazer refletir, possa nos fazer mudar os nossos pensamentos. É nesse processo que estaremos arrancando o olho mau e nos livrando dos escândalos do nosso coração, dos escândalos internos, que são muito mais intensos e são fruto dos escândalos externos. Né? Na criminologia, né, no direito penal, você tem um processo de cogitação antes de cometer o crime, depois de preparação e depois a execução do crime. Então, nenhum criminoso executa o crime sem antes pensar nele. Entende? Então, nós cometemos crimes espirituais, né, que não estão nos códigos da vida civil, da vida penal, aqui, né, mas estão nos códigos da vida espiritual. E esses crimes começam pelo pensamento. Então, por isso que é importante vigiar e orar com os espíritos. Porque vigiando, nós estamos cuidando dos pensamentos. E orando, nós estamos pedindo força a seres que têm pensamento mais enobrecido que o nosso, a nos inspirar a praticar e vivenciar o bem. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que, se a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Ou seja, mesmo que, por exemplo, alguém cometa um mal e sofra um mal por outra pessoa, aquele que cometeu, ele está começando a sua maré difícil. E o outro está voltando da maré difícil.
né? O que sofreu mal, muitas vezes praticou no passado e agora ele está em reparação. Agora, aquele que pratica o mal, que é instrumento do mal, ele está na primeira via da caminhada. Então, antes de sofrer o mal do que praticar, porque aquele que pratica, ele vai ter um processo de reparação. E aquele que sofre o mal, ele está, mesmo que indiretamente, estando em contato com um ambiente que talvez produziu em outra existência, sanando os males. E o mais importante, aprender com a lição. Porque também, sofrer por sofrer não é a questão, é sofrer aprendendo com a lição. Qual é a lição que Deus nos deixa nessa situação do mal sofrido? Existe uma lição. Se nós aprendermos a lição, nossa alma vai estar purificada. Nosso coração vai estar limpo. Daí que a mágoa, o ressentimento, nos aprisiona em duplicidade no mal. Porque antes praticamos. Quando sofremos, sentimos ressentimento. E sentir ressentimento, nós não estamos saindo do mal que praticamos no passado. Então, nós não nos libertamos. Por isso que Jesus dizia também que o perdão é um dos atos, é o ato mais sublime que um ser humano possa fazer, é agradável a Deus. Porque o ato de perdoar nos faz, sofredores do mal, cumprir a meta de reparação pelo sofrimento. Ou seja, de vivenciar o sofrimento como aprendizado. Né? Não o sofrimento pelo sofrimento, mas de vivenciar o aprendizado. E não perdoando, nós vamos estar repetindo os padrões de apego ao mal. Interessante que a ausência de perdão revela que dentro de nós gostamos daquele mal, porque nós gostamos tanto daquele mal que nós ficamos remoendo, revivendo. Ou seja, nós temos interesse no mal ainda. Então é preciso ter desinteresse no mal para perdoar. Desenvolver esse desinteresse do mal dentro de nós. E nós nos achamos orgulhosamente importantes demais por ter sofrido mal, e o outro que praticou mal não. Talvez nós tenhamos praticado algo até pior em outra vida, com outra pessoa, com outro ambiente. E Deus nos dá um mecanismo de reparação para que nós possamos, em contato com os meios em que produzimos, reparar. Um mecanismo de reparação. Daí o perdão é muito importante, porque sem perdoar, nós vamos estar atinando, repetindo o mesmo processo, e não libertando e não desenvolvendo o espírito. É um dos problemas mais sérios, né? Tanto que no Pai Nosso, né? Jesus pede para que nós perdoemos, à medida que perdoamos nossos ofensores, seremos perdoados. Olha só que beleza, que beleza está descrita dentro da oração do Pai Nosso. O ensinamento de Jesus que tem ali dentro. Ele está dizendo, você precisa se desvencilhar do mal que você sofreu, né? Porque à medida que você se desvencilhar do mal, você também vai quitar um débito antigo. E libertar a alma. Trazer, acabar, solucionar a sombra e trazer a luz. Revigorar a luz dentro de si. Então, o perdão é muito importante. Se a gente não perdoa, a gente tem que tomar muito cuidado. A ausência de perdão gera muita doença. Eu não vou descrever aqui doenças degenerativas, câncer, né? Os estudiosos aí sabem muito bem, muitas pessoas que vivenciam essas questões sabem que muitos males dessa natureza são provocados pelo nosso pensamento, pelo nosso padrão de não perdoar, o rancor, o ódio, né? Gera esse mecanismo que nos fecha, nos coloca de forma inadequada, repetindo mal, exaustivo o processo. Mas dessa exaustão chega um momento em que há uma saturação, como eu disse no início. E essa saturação gera uma reflexão nova. Eu estou dando murro em ponta de faca. Eu estou andando em círculo. Eu preciso sair desse círculo vicioso. Né? A evolução é uma espiral, ela não se fecha e repete. Ela vem no processo similar, mas que para você sair dele e ir adiante. É uma espiral.
né? Por isso que essa questão do karma e a caridade ela é fundamental, né? Chico Xavier dizia que o karma do nosso irmão é o karma do nosso irmão. Mas o dever que nós temos de auxiliar é o nosso karma coletivo. Se nós estamos em uma condição melhor, nós devemos influenciar para o bem, servindo, amando, vendo como irmão aquele que está em sofrimento, auxiliando a sair de seu ciclo vicioso. Daí que a ação da caridade, no sentido de auxiliar o próximo, é um karma nosso, que é o objetivo do planeta que todos saiam desse padrão negativo. Nenhuma ovelha ficará desgarrada do seu pastor, do seu bom pastor, como disse Jesus. E por quê? E nós somos co-criadores desse planeta do futuro. Então, começa conosco, com nossas reflexões em silêncio, no nosso quarto, disse Jesus, com as nossas orações, pedindo a Deus a luz para que nós possamos ter as atitudes necessárias no dia seguinte, para mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes. E, a partir daí, e através desse processo, a vida vai nos colocar em auxílio mútuo ao próximo, nosso próximo mais próximo, o próximo mais distante. E no final desse processo, nós transformaremos o mundo. Mas essa transformação, primeiro, precisa vir da transformação do nosso mundo interior. O item 17 comenta Kardec, em dois trechos assim. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, o trecho de Mateus, né, de Jesus. Figura enérgica esta, comenta Kardec, que seria absurdo se tomado ao pé da letra. Ou seja, Jesus não quer que nós cortemos, né, o braço, a perna, cortemos o olho, né? E que apenas significa, aí ele traz o significado profundo dessa passagem, que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento puro e toda tendência viciosa. Então a gente reflete aqui que essa passagem de Jesus, eles nos estavam ensinando a arrancar do coração os nossos maus sentimentos e pensamentos. Ele é enérgico, como alguém que arranca uma planta daninha do solo, né? Arrancai-vos, né? Cortai-vos o vosso olho mau. Ai daquele que produz escândalo. Ai daquele que planta o mal, né? Ele foi enérgico ali naquele processo, porque ele era o maior pedagogo de todos os tempos, né? O maior psicólogo de todos os tempos, o maior médico de todos os tempos. Jesus, ele tinha essa habilidade fantástica de trazer de forma simples ensinamentos profundos para mexer com a nossa alma, né? Para realmente fazer, não escândalo, eu não sei o oposto da palavra escândalo aqui, mas o oposto do escândalo. Eu acho que o enérgico para o bem é o contra-escândalo, né? Ele tem energia do seu pensamento, como se ele emitisse o pensamento dele com energia, com cor, para poder auxiliar as pessoas. Então, ele traduzia isso nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Então, arrancar o olho mau significa, né, como diz Kardec, eu vou centralizar aqui a finalização dos nossos. Né? Cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento puro e toda tendência viciosa. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso bom combate. Esse é o nosso caminho. Entendem, irmãos? Não existe outro caminho. E é trabalho. Não vamos nos enganar com formalidades. Ir para a campanha do quilo, ir para a sopa fraterna, ir para o passe no centro, auxilia, é bom, sim. Mas se eu não tenho um trabalho interior conectado com isso, eu não estou fazendo isso que Jesus fez. Eu estou indo a toque de caixa. Eu estou indo como um piloto automático. Muitas vezes estou fugindo de problemas que preciso resolver. Então, seria mais importante dizer qual é o mal que eu pratico, o que eu penso, que eu preciso mudar hoje. O que eu penso e perturba a mim? Como eu posso fazer
para mudar esse pensamento, esse sentimento? Que atitude eu devo fazer? Aí sim. E aí você vai encontrar os mecanismos, e a casa espírita é cheia deles, como as casas religiosas sérias são, como as casas, todas as casas de ensinamento e virtude, em todos os campos da ciência, das artes, do trabalho. Né? Quantas vezes o trabalho, né? A questão ocupacional é tão importante. Né? Na educação, nos presídios, o trabalho é importante, não sendo um trabalho forçado, como antigamente se dizia, mas o trabalho é direcionador das aulas, né? Como forma de reeducação, pedagogia do espírito, é muito importante. Lembremos também que trabalho, meus amigos, não nos esqueçamos. Trabalho é toda ocupação útil. Nossos amigos muitos possam estar desempregados, sem recursos para prover a sustentação nesse momento, e se sentem tristes, injustiçados e deprimidos pela ausência do pão de cada dia. Mas não é emprego, trabalho é tudo ocupação útil. Peça ao anjo de guarda uma inspiração nesse momento, para que você possa ter, nesse momento, uma ocupação útil, todos os dias em que acordar. A inspiração para o aprimoramento, às vezes um tempo por diálogo com o filho, com a esposa, com os pais, com os amigos, para perdoar alguém, para conversar uma conversa séria com alguém. Essa é a ocupação útil, profunda, né? Então, tudo é ocupação útil. Isso é trabalho. Trabalho da alma. Né? Fazer do nosso trabalho também o cultivo da alma. Servir, servir, servir. Servir com amor e profundidade. Aquilo que serve com amor, que busca o bem, atrai o bem. E tem felicidade pelo servir, não espera nada em troca, porque o próprio ato de servir, o próprio trabalho de servir e de iluminar o espírito já é a bênção divina. Ele não espera uma casa, uma colônia espiritual, ou um céu nas nuvens. Ele não espera as bênçãos econômicas ali de imediato. Não. O próprio ato dele servir e estar servindo é a bênção de agora e coloca a consciência e o coração no presente. Coloca a vida no presente. Né? Sem a ansiedade de pensar no futuro e sem o problema de viver do passado. Consciência no presente. É um caminho que nós vamos ter quando nós servirmos. Né? Doarmos cada momento, cada dia da nossa vida, cada segundo com os nossos amigos, com as pessoas de convivência, da melhor forma possível, servindo. Esse é o caminho que eu acredito que seja para que nós possamos purificar o coração e tornar puro o coração, como diz o capítulo do Evangelho. Finalizo aqui, meus irmãos, nosso estudo. Peço desculpas por qualquer apelo, qualquer conveniência que possa ter acontecido aqui pela cansaço aqui das palavras, né? E que vamos ler o Evangelho. Né? Lição do dia, vamos ler esse item do Evangelho, refletir nele, buscar um mecanismo de reconstrução das nossas vidas. Tá? Um abraço que eu deixo a todos. Jesus nos ampare, nos guarde sempre. Da paz para todos.